Instituto Gnoses Brasil no YouTube. Meu nome é Eduardo, sou representante e instrutor do Instituto Gnoses Brasil e gostaria de convidar todos vocês para conhecer esse conhecimento maravilhoso que nós chamamos de gnoses. Gostaria de convidar vocês a conhecer um pouco mais da nossa instituição, o Instituto Gnoses Brasil, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem como objetivo transmitir a toda a sociedade brasileira um conhecimento transcendental, transformativo, que nós conhecemos com o nome de Gnoses. O Instituto Gnoses Brasil faz parte de um grupo de várias associações gnósticas em todo o mundo, presente em mais de 40 países, e tem como objetivo sempre levar à humanidade, à sociedade, um ensinamento capaz de promover no interior do ser humano profundas transformações, com o objetivo de fazê-lo feliz de forma autêntica e verdadeira. E nós, uma palavra que vem do grego, significa conhecimento. Os gregos possuíam dois termos para referir-se ao conhecimento. Um deles é um termo muito conhecido nas universidades, nas escolas hoje em dia, com o nome de episteme, referente ao conhecimento intelectual. A epistemologia, ramo da filosofia, busca estudar como se gesta ou se forma o conhecimento na nossa mente, o conhecimento de tipo teórico, conceitual e intelectual. Porém, os gregos também tinham uma segunda palavra para referir-se ao conhecimento, e essa palavra é gnosis. Só que gnosis refere-se já a um conhecimento diferente, não intelectual, não informativo, mas sim um conhecimento mais intuitivo, como um mergulho que o ser humano dá dentro do seu próprio mundo interior, buscando aquelas respostas às incógnitas que sempre teve em sua existência. Um conhecimento que, diferente do comum e corrente, nós não adquirimos de fora para dentro, ou de maneira informativa, mas algo que brota de dentro, do mais profundo do homem. Para que isso ocorra, é necessário seguirmos aquela máxima grega encontrada no Templo de Delfos, que diz: homem, conhece-te a ti mesmo, e poderás então conhecer o universo e todos os deuses. O ser humano é a mais elaborada criação dessa natureza. Dentro dele, dentro de cada um de nós, se encontra toda a história da humanidade, toda a história do mundo, toda a história da criação do universo. Por isso, mergulhando nos profundos recônditos de nossa consciência, podemos vislumbrar, entender, compreender toda a razão de ser dessa criação e entender que através do homem a própria divindade pode conhecer-se a si mesma, tendo então claro o objetivo da sua própria criação. Por isso, a gnose nos convida ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento é ensinado, é transmitido através dos cursos, conferências e palestras do Instituto Gnoses Brasil, por todo o território nacional e por vários países do mundo, sempre buscando levar aos seres humanos uma mensagem capaz de que cada um possa reconhecer e encontrar aquela pérola maravilhosa dentro do seu próprio interior, que é o conhecimento, que é a sabedoria. A gnosis tem como base, ou se sintetiza em quatro pilares ou quatro colunas fundamentais, que são a arte, a ciência, a filosofia e a religião. A gnosis, como ciência, vai nos ensinar a desenvolver as ferramentas necessárias para que nós possamos experimentar tudo aquilo que nós queremos aprender. Digo isso pois a ciência em si, empírica,
tem como objetivo principal levar-nos à comprovação, à experimentação daqueles fenômenos que queremos estudar. Isso parece normal quando nós falamos em investigar fenômenos físicos e temos diversas ferramentas, como são os microscópios, para que nós possamos investigar o micro, os telescópios para que possamos investigar aquilo que está longe. Porém, existem realidades que nós devemos estudar e comprovar também relativas a esse mundo que não faz parte dos cinco sentidos ordinários ou do mundo físico que nos rodeia em si. Como nós podemos, por exemplo, investigar, comprovar a existência de Deus. Como nós podemos investigar e comprovar o que é a alma, o que são as emoções, como o pensamento pode influenciar na vida, na física de todos os seres. Para isso também nós precisamos desenvolver ferramentas para investigar isso que nós chamamos no gnosticismo de mundos internos, porque são mundos que estão dentro de nós e dentro da própria natureza. Essas ferramentas são, por exemplo, a meditação, são, por exemplo, os sonhos lúcidos ou o desdobramento consciente em astral. São técnicas que nós podemos utilizar para conhecer essas realidades de um mundo interior que nós não podemos tocar, ver, ouvir com esses sentidos físicos. Também existem faculdades ou ferramentas que nós temos que desenvolver, capacidades que se desenvolvem a partir da sensibilização dessa nossa alma, sentidos psicológicos interiores que nos permitem capturar a realidade desses mundos internos. Por exemplo, todos nós conseguimos ouvir nossos próprios pensamentos, mas sabemos que não é com esse ouvido, senão com o que em esoterismo nós chamamos o ouvido oculto ou a clareaudiência. Todos nós podemos, em um dado momento, fechar os olhos e imaginar uma paisagem, imaginar uma cena, imaginar uma pessoa, uma flor. E não são com esses olhos físicos que nós estamos imaginando, vendo, perdão, mas podemos ver com clareza com os olhos da imaginação. Essa capacidade que todos temos é o que chamamos em esoterismo de clarividência. Também temos uma capacidade de nos comunicar com todos os seres ao nosso redor, sem necessitar da palavra. Isso é o que chamamos em esoterismo a telepatia. Quantas vezes nós pensamos em alguém e essa pessoa nos liga ou chega à nossa porta. Quantas vezes passamos ao lado de uma planta e ela exala um aroma nos fazendo olhar para ela, como que querendo nos dizer algo. Isso todos esses sentidos fazem parte de capacidades interiores que nós precisamos ir desenvolvendo para poder investigar de forma consciente o que se processa em nosso mundo interior e no interior da natureza, e possamos assim penetrar naquele reino misterioso, mágico que nos falam as antigas lendas das antigas civilizações, aonde a natureza revela pouco a pouco os mistérios aos seres humanos. Foi assim que os grandes e antigos místicos, mestres da humanidade, muitos deles pessoas simples, pessoas que viviam dentro das matas, dentro da natureza, foram capazes de conhecer as capacidades ocultas de todas as plantas, de cada ser vivo na natureza. Foi assim que foram descobertas as primeiras capacidades medicinais, por exemplo, de várias plantas, com as faculdades internas de um ser capaz de investigar as propriedades ocultas da própria natureza. Esse campo de investigação é onde a ciência gnóstica nos convida a penetrar, a desvendar. Também temos a gnose como filosofia, e a filosofia é em si mesma a capacidade que cada um de nós, todo ser humano, tem de refletir, de indagar, é o exercício da nossa própria consciência, no sentido de não contentar-nos
com os conceitos prontos, com as respostas prontas, com os dogmas, com os fanatismos. Aquela capacidade que nós temos de buscar a verdade por detrás de cada palavra. Isso é filosofia. E como filósofos, a gnose nos convida a ser filósofos, nos ensina ou nos capacita para viver em constante reflexão, buscando extrair do dia a dia de cada um de nós, da vida prática, comum e corrente, de todas as situações que a vida nos apresenta, um ensinamento, uma verdade, uma compreensão. Isso é o que traduz o ensinamento gnóstico como uma filosofia de vida. A filosofia de ver a vida como uma escola. Ninguém são meus inimigos e ninguém são meus amigos. Todos são meus mestres. Estamos dispostos a aprender com cada situação da vida, seja boa ou má, porque de verdade, quando compreendemos os preceitos da verdadeira filosofia, não existe nada bom e nada mal, mas tudo é um aprendizado, tudo é um ensinamento. A gnose, como filosofia de vida, nos convida a viver a filosofia da momentaneidade, viver um momento, viver um instante presente. Nos ensina que o momento presente, o aqui e agora, onde cada um de nós está, é a única realidade que existe de verdade. O que passou a um instante ficou no passado. O futuro não nos pertence, não podemos alcançá-lo. Portanto, a única forma de viver em plena realidade e poder extrair a sabedoria, a compreensão, a vida, os mistérios, a luz que a vida tem a nos oferecer, é vivendo presente, vivendo o momento de instante em instante. Traduzindo em termos práticos, seria estar despertos, com a consciência desperta de momento em momento, atentos ao que nós estamos fazendo. Com a mente passiva, deixando de emitir tantos conceitos e preconceitos sobre cada situação que a vida nos coloca. Está com a mente aberta, com a mente em branco, no que nós chamamos um estado meditativo, para que nós possamos captar o ensinamento que a vida quer nos ensinar a todo instante. Isso nos permite ser filósofos, aprender com a vida. A gnose como arte nos permite recriar-nos ou criar-nos a nós mesmos, construir um mundo interior. Nos ensina a apreciar as grandes obras de arte dos grandes mestres da música, da pintura, da escultura, a apreciar as grandes obras arquitetônicas das civilizações antigas que antecederam a nós. Obras essas que transmitem uma sabedoria, um conhecimento, transmitem um mistério até hoje, como são, por exemplo, os templos gregos, as pirâmides do Egito, as pirâmides maias, astecas, incas e tantas coisas maravilhosas que no mundo da arquitetura as civilizações serpentinas que tinham ou que cultuavam o conhecimento ou a sabedoria universal que antecederam a nossa, puderam transmitir-nos através da arte. Então a gnose como arte nos ensina a extrair o conhecimento desses símbolos maravilhosos que se expressaram através do mundo da arte, seja na música, na escultura, na poesia, na pintura. Mas também nos ensina a ser capazes de cristalizar, de criar algo. O artista é aquela pessoa capaz de fazer, de criar uma obra. E dentro dessa obra, ou a grande obra, como falavam os antigos alquimistas gnósticos da Idade Média, quer dizer a criação do homem por ele mesmo. Criar o nosso próprio mundo interior, ou recriar o nosso próprio mundo interior, criando um novo cosmos, aonde nós possamos estar conscientes desse universo interior que palpita em cada um de nós. E por último, a gnose como religião
nos convida a vivenciar a síntese, o âmago da religiosidade que é inerente a todo ser humano. Seria impossível excluir a religiosidade do ser humano. Por mais que uma pessoa se diga ou se pense não ser religiosa ou ser ateu, nós podemos perceber que no fundo, a religiosidade é inerente ao ser humano. Nós podemos não concordar com as diferentes formas religiosas que existem hoje em dia, ou com a forma como nos ensinam sobre Deus, mas é uma realidade inegável que dentro do próprio ser humano está Deus. E que, se nós formos capazes de reconhecer essa divindade dentro de cada um de nós, estaremos chegando a isso que é a gnose como religião. O âmago, a síntese, ou religare, reconectar essa parte humana de cada um com uma parte divina, com uma parte espiritual que vibra, que palpita no fundo de cada átomo de nosso corpo, de nossa mente, de nossa existência. Conectar-nos com essa razão pela qual estamos aqui, conectar-nos com essa verdade interior de cada um de nós, reconhecer-nos a cada um de nós como sendo expressão viva da própria divindade, reconhecer-nos como Deus é o objetivo da gnose como religião. E para isso, nós precisamos penetrar nos estudos da psicologia gnóstica, que vão nos ensinar que o ego ou o eu é simplesmente algo psicológico, é uma falsa ideia de nós mesmos, porque no fundo não existe diferença entre cada um de nós e de todos os seres que nos rodeiam. No fundo, todos somos parte de um grande corpo, parte de um grande ser que é Deus. E quando podemos reconhecer-nos como sendo o próprio Deus, cumpre-se a finalidade da gnose como religião, pois adquirimos esse conhecimento direto da divindade, sem intermediários, porque percebemos e nos integramos com a divindade dentro de nós mesmos. Gostaríamos então de convidar a todos que assistem esse vídeo a conhecer o Instituto Gnoses Brasil. Entre em nosso site www.gnosesbrasil.com, curta o nosso canal no YouTube. Em nosso site nós temos uma série de artigos, uma série de vídeos, uma série de obras, livros gnósticos de grandes mestres da humanidade, para que nós possamos conhecer melhor, estudar mais sobre esse conhecimento maravilhoso que busca transformar completamente o ser humano, fazendo-o livre, fazendo-o feliz, fazendo um com a sua própria divindade, que no fundo é a única coisa capaz de fazer-nos felizes. Convidamos vocês em nosso site a buscar o Centro de Estudos Gnósticos mais próximo da sua casa. São mais de 110 centros de estudos gnósticos em nosso país e milhares espalhados pelo mundo. Procure o mais próximo de sua casa, procure entrar em contato com o responsável desse local, buscando quais são as datas, quais são os horários, aonde se desenvolvem os cursos de autoconhecimento, para que você também possa conhecer essa sabedoria transcendental e transformativa, capaz de mudar completamente a sua existência. Um grande abraço a todos.